experiência internacional, sabe melhor do que ninguém que por causa de infração de segundos a gente estraga a vida dos outros e a da gente, não é não, meu irmão? Tem que ter cuidado, né, Du? Tem que ficar ligado. Realmente é um problema, precisamos ficar atentos, porque esse é o problema, né, Du? A responsabilidade com o que a gente tem que ter com a vida do outro também. Tem gente que não está ligado nisso. O nosso Alê chegou aqui hoje, tem meia hora já, acho que ele está excitado com o Atlético e América na Copa do Brasil numa noite só. É, porque ele tem a divisão de 33% para cada time, né, Du? Aí você me pergunta, tá, mas 33, Atlético, Cruzeiro, América, e você pergunta, e 1%? Como é que é uma palavrinha que a gente diz para todo mundo que está prestigiando a Band e para os donos da bola? Um abraço! Então bora, donos da bola no ar a partir de agora. Fica com a gente, você que estava ligado no Du, no Gente Boa, no Boa Tarde Minas. Fica com a gente aqui, donos da bola no ar. E daqui a pouco, já vamos chamar aqui a polêmica envolvendo o Mano Menezes. Ontem, depois do jogo, o time mais uma vez não jogou bem, a imprensa cobra, porque é papel da imprensa, né? É papel da imprensa. Tem a turma que faz assessoria e tem a turma que cobra. Quem cobra toma porrada, quem faz assessoria fica de boa. Então lá a imprensa cobra porque o time não flui, o time não está rendendo como no ano passado, então nada mais justo do que se você tem sequência, se o elenco, a base do seu elenco é mantida, você está dando sequência ao trabalho, vai imaginar que no ano posterior você vai fazer um grande trabalho e não é o que vem acontecendo. Então, a gente já abre essa edição mostrando Mano Menezes falando a partir de agora e a gente discute. Ah, então tudo bem. Então daqui a pouco o Mano Menezes, agora o Cudê fica. Vê aí. Foi quase uma semana de dúvidas no Atlético, indefinições sobre a continuidade do técnico Eduardo Cudê depois das declarações polêmicas após a derrota para o Libertad pela Libertadores. Esta no es la situación que a mí me prometieron. Estoy todos los días ahí para tratar de traer 4 jugadores de grasa, pidiendo por favor a los investigadores para que traigan un volante porque teníamos uno solo. Pero mi contrato está arriba de la mesa, que decidan lo que quieran. Até que o presidente do clube, Sérgio Coelho, definiu. Vamos continuar com o Cudê e por 2 razões. Primeiro, porque ele reconheceu o erro, pediu desculpa e manifestou o interesse de ficar. Segundo, porque, na nossa avaliação, ele cometeu uma infração de indisciplina, mas, tecnicamente, ele é muito bem avaliado por nós. Um dos temas mais abordados em toda a coletiva foi a multa contratual da comissão técnica de Eduardo Cudê. O presidente do Galo confirmou que o treinador argentino não quis assinar o aditivo, que retira do contrato a multa rescisória de cerca de 30 milhões de reais. Estou feliz com o que aconteceu? Não. Não poderia ter acontecido. Mas aconteceu e decidimos por você continuar. O contrato está aí. Se você quiser assinar, ninguém é obrigado a ficar no Atlético por força de contrato. Um cargo que é um treinador ficar por força de contrato não vai dar certo. Está liberada a multa se não é do seu interesse. Mas o atleta também não vai pagar 26 milhões de multa, não vai. Em meio a esse turbilhão nos últimos dias, Cudê comemorou o tetracampeonato mineiro no domingo e treinou a equipe para a estreia na Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas nesta quarta no Mineirão. Apesar das críticas de Cudê ao elenco, o presidente atleticano garantiu que os jogadores estão com o treinador. O grupo está com ele, o grupo gosta do Cudê, está feliz e dá todo o apoio. Não vou dizer aqui se eles apoiaram ou não o que ele falou, não estou falando por esse lado. Eu estou falando que eles gostam do treinador como treinador, estão satisfeitos com eles. Vamos por parte aqui, vamos esquartejar a opinião, porque é importante nós pontuarmos, de qualquer forma, para qualquer caminho que os colegas e que eu também for, seguramente não vão tomar porrada, porque agora esse contato do torcedor, do telespectador, do ouvinte, do leitor, está muito próximo, né? O cara te agride sob qualquer circunstância e tal. Então eu vou falar o que eu já havia falado. Tudo começou com o destempero do Cudê na quinta-feira passada. E não venham dizer que eu critico o trabalho dele, porque eu não critico o trabalho dele. Acho um baita treinador, vim elogiando o fato de
o time ainda faltava encaixar, mas com o tempo seguramente aconteceria. E eu ainda vinha elogiando aqui muito a questão da competitividade do time. Então tudo começou com o destempero do Kudê. Depois, na onda da demissão, de que, não, vamos demitir. Só basta ele assinar o aditivo e tal, que ele mesmo propôs. O Kudê olhou para o aditivo, olhou para a multa e falou, eu vou fazer aditivo é coisa nenhuma, senão os caras vão me demitir. Aí ele falou, não assino. Então ele ficou porque o próprio presidente disse que não vão pagar a multa. Então ele ficou porque não pagaram a multa. Ponto final. Aí, o que eu imagino que o comando da comunicação do Atlético deveria ter feito? Que, diga-se de passagem, eu achei essa coletiva patética e o papel do próprio diretor de comunicação também, né? Porque, eu vou dizer uma coisa, isso você mata numa resenha do Caetano, não precisa ser uma coletiva, não. Aí vai fazer uma coletiva lá no CT, ouvir algum jogador, entra o Caetano lá e você vai querer ensinar como a comunicação deve fazer? É porque fomentaram um negócio que estão tentando fazer o torcedor de otário. Porque todo mundo sabe, e o Alê trouxe a informação, que o grupo não deglutiu bem as declarações, agora não, o grupo está com ele, mas estavam com o Turco também. Então aí faz essa coletiva patética, tentando enganar o torcedor, dizendo que está tudo bem, não, porque nós queremos que ele fique. Não, vocês não querem, ele vai ficar porque vocês não têm o dinheiro para pagar a multa. Isso é ponto pacífico. Aí agora, depois de tudo isso acontecer, os caras vão lá e ainda tweetam que o treinador vai ficar... Gente, ele tem um contrato. Notícia seria se a rescisão do contrato fosse apresentada. Se ele tem um contrato, não houve o aditivo, vai tweetar para falar que ele vai ficar? Então tá tudo errado, Então começou errado com o destempero, permaneceu errado na onda e ontem essa coletiva foi a pá de calma, um negócio medonho. Então é o seguinte, vai ficar, se a bola entrar... Se o time começar a encaixar, isso aí fica como uma coisa secundária. Tomara que o elenco esteja com ele, tomara que ele tenha acertado através de... Eu, que sou muito a favor do diálogo, tomara que ele tenha se acertado com os caras através do diálogo, tomara que o Atlético vença, tomara que o Atlético... Porque nós aqui tratemos de futebol nos próximos dias, porque esse papo aí já encheu o saco, já, pois não, Alê? Muito boa tarde, o Urso, o HG... o ponto HG da informação, ou algo ao que se assemelhe, amigos e nossa audiência. O Kudê mudou de ideia no meio dessa confusão toda. Ele estava convicto que ele queria sair. Estava certo que ele queria sair, por isso que ele falou aquele montão de coisa. Para alguns, ele falou coisas que cobrou de forma correta. Eu acho que foi muito absurdo o que ele fez. Eu acho até que ele pode cobrar algumas situações, mas não daquela maneira. E ele tentou ser o mais abrangente possível para ir embora. Ele queria ir embora na quinta-feira. Tanto que, aí eu acho que é o grande erro da direção do Atlético, o maior erro da direção do Atlético. Quando ele chegou lá e falou assim, eu quero desfazer aí essa bagaça aí que se eu sair tem que pagar multa, se vocês mandarem... Quando ele chegou lá peitando, trucando, se a direção falou assim, tudo bem, Kudê, só assina aqui, dizendo que se a gente te mandar embora, então você não quer mais que pague multa para você. Sim. Você assina aqui? Quando ele chegou lá, batendo com o pé na porta, se a direção faz assim, você assina aqui? A gente já vai assinar, já estamos assinando aqui, assina. Prepara aí, presidente, o documento que ele falou que ele assinou, o presidente, ele falou nessa coletiva. Você assina aqui? O Kudê já tinha ido embora faz tempo. Já tinha ido embora faz muito tempo. O que acontece a partir desse dia, que ele chega com o pé na porta, até domingo, mudou o plano dele. Não sei se alguém falou alguma outra coisa para ele, não sei se o que ele tinha pensado que ia dar certo deu errado, mudou o plano dele. Tanto que, para a imprensa, no próprio domingo, depois da final, ele já começa a falar que ele quer ficar, que o trabalho tem que seguir, só ele falou isso, ninguém mais falou isso, só ele falou que queria ficar. E a partir de segunda-feira, ele já começou a se desculpar com o grupo. Não pense você que ele está preocupado em treinar o time, ele está preocupado em tentar se redimir com os caras. Olha, pessoal, me desculpe, eu sou ser humano, a cabeça quente, eu quero o melhor para todo mundo, eu não quis desmerecer ninguém, nem o nosso grupo, nem ninguém individualmente,
mas, poxa, me prometeram algumas coisas, eu estourei, estou arrependido, quero me desculpar. E ele tem repetido esse discurso para a rapaziada. Assim, se a rapaziada aceitou ou não aceitou, isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Porque não adianta os caras chegar no microfone e falar, não, tá tudo bem, o Cudê é o treinador e tal, não sei o quê. A gente tem que ver em campo. O jogo que eu mais vi entregue em campo até hoje, só a minha impressão, pode discordar, foi de domingo. E domingo todo mundo sabia que ele ia sair. Porque ele tinha falado pro presidente que ele ia assinar o distrato lá, não sei o quê. Agora, o trabalho dele tem sido de tentar se redimir com o grupo. Vamos ver como que o grupo vai aceitar isso. Ó, eu quero aproveitar e já tratar com os meus demais colegas sobre o tema, porque tem uma carona agora, tem uma situação que veio a reboque, eu chamei no início do programa, mas agora sim, que foi o Mano ontem, porque é o seguinte, que eu falei no Jogo Aberto, que o Cudê apresentou o fruto da falta de ética, na minha opinião, e eu exemplifiquei agora no Jogo Aberto com a Renata. Eu disse o seguinte, eu vou para o meu Instagram, para o meu Twitter, exponho a casa que eu trabalho, exponho a Band, exponho os meus colegas, exponho o pessoal do suíte, da técnica, do jornalismo, exponho todo mundo. Né? Pai, a gente queria mesmo aqui no lugar do Alê, era o Sérgio Chapelin. Chapeleta. Chapeleta. Chapeleta, arrumaram o Alê. Eu queria no lugar do Valu, o B2. Tino Marcos. O peruca do Mauro Betti. Mas arrumaram o Alê pra nós. Eu queria no lugar do Everton, tinha que vir o Neto, mas mandaram o Everton. Ué, não tá certo. Faz isso aí na sua rede social, você. Faz isso aí. Expõe a empresa que você trabalha, seus colegas, você vai ver o que vai virar. Aí o Mano pegou o fruto da falta de ética e fez um suco de falta de ética. Olha isso. A questão da suficiência do elenco, do grupo, é o seguinte. A gente nunca vai chegar aqui para vocês e falar mal do nosso grupo. Não tem sentido. É uma burrice sem tamanho. Semana passada, eu vi um treinador fazer isso, até bem famoso na praça. E estão discutindo se fica ou se não fica, porque esse é o grande pecado que um treinador pode cometer com o seu grupo. O que não quer dizer que não trabalhamos e não pensamos que temos que buscar qualificação. Por gentileza, papel do Mano nessa questão aí. Boa tarde, Everton, amigos telespectadores. Primeiro que o Mano deve estar sabendo dos interiores do Atlético mais do que muitas pessoas, né? Para afirmar que está sendo discutida a questão do Cudê a respeito daquilo que ele falou. A gente já explanou aqui, acho que todos concordam que não foi um papel correto do Cudê ao expor a diretoria. Eu acho até que na questão do grupo o Mano está equivocado, que o Cudê fez cobranças acerca de mais jogadores, né? Já dissemos que não é da forma correta. E o Mano, ele tem se destacado mais ultimamente exatamente por pequenas palavras, né? Bombásticas como essa, né? Ele questiona uma situação e é extremamente antiético. O Mano Menezes que falar sobre burrice, eu gostaria de saber se ele acha inteligente pegar times com grande potencial e colocar esses times, por exemplo, para jogar mais para trás, né? Eu não acho inteligente, mas ele é muito bom em avaliar situações dos outros. Quando é para uma autocrítica, ele não vai tão bem assim. O que eu disse... Eu não vi problema no que o Mano falou, não, cara. Mas você não vê... Thiago, eu acho que tem um grande problema. Eu não vi problema no que ele falou. Então, por favor, eu quero a sua opinião depois da eu achei normal, assim. Perguntaram para ele sobre o grupo dele. E ele disse que não faria o que o Cudê fez. Que não é certo fazer o que o Cudê fez. Primeiro, ele acaba falando do coleguinha. Era pra eu falar que ele falando. Ele acaba falando do coleguinha. Beleza, vai lá. É porque ele chega, o Mano chega e fala simplesmente que é uma burrice sem tamanho. Eu concordo com o Mano. O que o Cudê fez foi de uma burrice. Mas você pode concordar, você é da imprensa, ele é do mesmo segmento, irmão. Daqui a pouco você tá analisando o Maurício. Peraí, daqui a pouco você tá analisando o Maurício Paulucci na Globo. Ombudsman da imprensa. O Maurício fala quem mais tá lá na rua. Marcelo Largo, Bichão. Daqui a pouco você tá avaliando lá o Gão, o Toledinho, o Fael lá na Alterosa. Daqui a pouco você tá falando se o Mauro Tramonte tá bem lá na Record, se o pastor tá rezando direitinho lá. Peraí, se você chegar pra mim e falar assim, Thiago, você acha que o Mauro Tramonte, o Maurício Paulucci ou fulano fez
É legal? Eu vou te responder. Mas ninguém perguntou. Tá, mas ele me deu um exemplo de uma coisa que os próprios caras fizeram. Vamos supor, alguém em algum desses lugares fala alguma bobagem em frente à câmera. Aí você fala assim, Thiago, você acha isso ali legal? Você acha, aliás, você falaria essa você responderia. Aí você dá. Cara, sinceramente, o que perguntaram pro Mano foi, você falaria mal dos seus atletas? Mais ou menos nesse sentido. Ele falou, claro que não, eu não vou chegar aqui na coletiva pra falar mal dos meus atletas. Pronto! Fizeram isso recentemente e nós vimos que de uma burrice sem tamanho. Não, fizeram isso recentemente não. Pronto. Um treinador famoso na praça disse algo. Ele disse. Então você acha que tá normal o que o Mano falou? O que o Mano falou absolutamente normal. Veja bem, eu tô destacando aqui, não é o conteúdo. É a forma, e a gente tá entendendo. As coisas, falta de respeito pra mim é o que o Cudê fez na coletiva. O Cudê simplesmente ignorou o fato de o melhor zagueiro do time dele ter chegado e ter consertado a defesa em alguns momentos. Falou, não queria esse não, eu queria o Felipe. Você tá tergiversando. Eu não tô tergiversando, tô dizendo que o Cudê fez é um absurdo. Na questão do Mano, a gente tem que apontar a questão do Mano. O Mano, realmente, ele foi antiético. E quando ele fala isso numa pergunta, fica parecendo que realmente, lá no Internacional, tem problema com os jogadores, que ele queria estar falando. Só que ele pega e fala assim, mas quando eu jogo aqui pra imprensa, pra todo mundo, fica feio, igual o coleguinha fez lá. Cara, ele tá sendo errado. É muito louco ele falar que ele não fala do grupo dele, mas fala do colega de profissão. Isso, cara. Eu vou falar, eu até estranho o nosso querido Slot, que é a pessoa mais próxima que eu tenho aqui, tirando o Urso, que é uma pessoa que eu tenho dentro de mim, né? Com toda coisa. Outro dia eu passei por isso. Eu fiz um conteúdo, uma colega de trabalho, que eu não conhecia, foi lá e fez críticas a respeito do meu conteúdo. Poxa, é só não consumir meu conteúdo. Ou só ela chegar lá no negócio dela lá e falar assim, olha, eu trabalho com jornalismo sério, eu faço avaliação séria, não gosto de brincadeira e acabou. Pronto. Não precisa ir. Seria uma resposta do mesmo jeito a você. Não, mas aí ela não tá me citando, né? Ela não tá me citando. Ele também não citou em tese. Nossa senhora, será que é o meu dele? Peraí. Ela tá te dando uma resposta do mesmo tom. Se ela faz essa mesma coisa que ela fez, que você diria que ela poderia ter feito, ela tá citando você de uma forma implícita. Da mesma forma que ela... Sim, mas é a mesma coisa. Ela tá citando o trabalho dela. Como que ela trabalha? Como é que você trabalha? Olha, eu trabalho com seriedade, eu não entendo nada de futebol, ninguém me vê, ninguém me nota e eu tenho que cutucar você. Ela tá falando do trabalho dela, não tá falando do meu. Aí o Mano fala assim, o meu grupo de jeito nenhum, que eu vou expor o meu grupo, não sei o que, papapá. Acabou. Pronto. Não precisa citar. Ponto. Mas ele nada defendendo o emprego. Não foi perguntado sobre o Cudê. Não. Agora o que eu vou perguntar a vocês é o seguinte. Então eu vou perguntar o Slot, que hoje começou mal pra cacete, diga-se de passagem. Não achei problema nenhum. Não, mas eu respeito sua opinião. Mas eu acho que você tá respeitando, tá me ironizando. Aliás, tem informação daqui a pouco. Se você respeitando, não tava me ironizando. Não, então eu vou falar sério e não vou ironizar. A pergunta que eu faço pra você. Você acha que a declaração do Mano tem relação com a possibilidade de daqui a pouco o Cudê estar na praça e o Inter gostar muito do Cudê, e a torcida do Inter gostar muito do Cudê? Ou seja, já vou dar uma espanada aqui, porque daqui a pouco eles trazem esse cara pra cá e me tomam no lugar? Acho que não, HG. Até porque ontem o Ale falou com o Vagninho, que você falou, foi? Da imprensa gaúcha? Vagnão? Vaguinho. Vem com Vaga. Falou com Vaga e... as referências que o Inter tem lá da gestão passada, do trabalho que ele fez, não tá mais lá. Mas do trabalho que ele fez, são as piores possíveis. É fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que ele está fazendo no Atlético. E, gente, desculpa, se estão satisfeitos com o que ele fez na última quinta-feira, estão completamente equivocados. Eu acho que o Cudê tem muito potencial para ser um baita treinador. Não estão satisfeitos. Eu acho que ele tem um baita potencial para ser um baita treinador. Mas... o que ele fez na quinta-feira passada pra mim era assim, pra despedir. Não tinha como segurar. Só estão segurando por causa de uma multa. Uma multa rescisória que o Atlético não tem condições de pagar. Eu entendo, e falei isso ontem na Itatiaia e vou falar aqui de novo. Eu entendo que esse tipo de situação causada pelo Cudê, você tem que matar isso no ninho. Ele falou a merda na quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, já mata no ninho. Não toca isso adiante. Já mata ali. A comunicação do clube mata ali. Mas não matou. Aí depois do jogo contra o América, todo mundo falando, todo mundo com o microfone na boca, que vamos resolver, e o caramba, e pá e tal, e todo mundo fomentando, aí tal, os dias passam, os caras chamam uma coletiva para expor o presidente, expõe o presidente, que já estava com o seu clube exposto, expõe o presidente e expõe o papel que, sinceramente, é lamentável. Eles tiveram a faca e o queijo na mão. É o que eu falei, o all time.
pode desfazer o negócio da multa aí. Claro, meu senhor. Muito bem. Você assina aqui pra nós? Que nós já estamos mandando... Vai tirar o xerox lá, pede pro estagiário. Você assina aqui pra nós? Que você não quer mais multa se você for mandado embora? É ali. E Ale, sabe o que acabou. Ale, sabe o que me espanta? Na coletiva, o tom do presidente do Atlético parece de espanto com o valor da multa. Pô, você fez parte dessa negociação, possivelmente, para pegar e colocar essa multa. Essa multa existe, você participou dela. Então o erro foi lá na frente, lá na condução da construção. Isso é outra confusão também, né, Eltinho? Porque cada um fala um valor. Não, o que é que você quer? O valor da multa é outra confusão. O valor da multa vai caindo gradativamente. Hoje está em 4,5, daqui a pouco... Mas, HG, o presidente ontem falou 26 milhões. Se for 26 milhões, não dá 4,5. É 5 e alguma coisa. Dá 5 e alguma coisa. Falaram pra mim anteontem e ontem 6 milhões. 6 milhões. Falaram pra você 4,5. Mas o valor é a multa de verdade. Ela teria começado em algo em torno de 5 e pouco. Mas e gradativamente... Não sei. O que eu sei é que hoje... E é uma multa absurda. O que eu sei é que se hoje ele assinasse, o Atlético deixaria de pagar 4,5 milhões. Ontem, daqui a pouco, no final do ano, ela cai. Daqui a pouco, no meio do ano que vem, ela cai mais. Ontem, inclusive, o próprio presidente fala em 26, depois fala em 30. Cara, o Atlético... Por isso que eu falei aqui que é uma situação que você mata no ninho, você não fomenta uma merda que já foi feita lá atrás. O Atlético foi fomentando isso. No domingo depois do jogo, aí o tapá, aí reunião aqui, reunião acolá, coletivo, depois ainda tuitar que o cara ficou, isso é não notícia. Uma dúvida que eu tenho, se ele for embora, o presidente falou que assinou lá o negócio para não... Isso aí não vale mais? Vale? Não vale, porque tem que assinar os dois lados. Então se ele for embora, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Porque na cabeça dele também deve estar pensando o seguinte, assim, ele não foi embora, tá aí, ele sabe que a direção não quer ele. Tá bem claro? Alguém tem alguma dúvida? Não, mas aí, Ale, pode fazer uma coisa. Mandaram para ele o contrato assinado pelo presidente. Aí ele vai receber uma proposta, ele assina, devolve o presidente e fala, tá assinado o contrato. O HG... Pera aí, isso é informação ou opinião? Não, eu tô falando que ele pode fazer isso. Isso é algo que o cara pode fazer. Mas o mínimo que os caras falaram, deixa eu dar aqui o papel, filho, daqui. Você vai ficar? Estamos rasgando esse papel aqui. Enviaram para ele, enviaram para o empresário dele. Então, e aí você envia e-mail, aí eu não tô nem levando em consideração o contexto, tô falando eu. Se eu sei que o Escoralic! Chama aí! Escoralic! Tá sumido, hein? Tá sumido. Não almoça mais com nós. Mais sumido que orelha de freira, Escoralic. Aliás, falando em almoço, ontem a gente tava almoçando aqui do lado, tava lá o ex-presidente do Cruzeiro, tinha um cara almoçando, não sei quem é, nunca vi na minha vida. Aí tô lá almoçando com a turma aqui e tal, o cara passou umas 2 vezes me encarando, cara. Epa! Tipo assim, ó. Eu falei, irmão, dá essa hora já tinha ido embora. Dá a letra na real, chega na mesa e fala qual que é. Você é encarando, muito não sou, eu não gosto, sou casado, não gosto. O cara ficou passando, me encarando, eu tô fazendo e andando pra vocês todos. A linha de ameaça arrebentaram o Cruzeiro mesmo, né? O seu Wagner tava ali almoçando, tinha um cara, não sei quem é, tá? Que tava com ele. Passou na mesa assim, irmão. E aqui pra mim assim, eu falei, quem é, irmão? Olha, o Escoralic. Chega e dá a real. Ô, irmão, chega. Mas vamos lá, seguindo, não almoça com nós mais. Chama ele, Ale. Escoralic, eu fiquei sabendo que o Escoralic não me quer aqui. Não chega a ser uma mentira, mas... Thiago que me contou. Se alguém me contou, foi o Thiago. Que tem essa... É verdade. O Escoralic não quer eu mais aqui. Mas eu tô aqui em BH. É o torresmo, meu pão de queijo, fetivole, não sou, sabe? Tô bem aqui, povo maravilhoso e tal. Acolhedor. E não, tô fazendo de louco aqui, nem tô sabendo. Aí amanhã surge uma proposta para eu ir pra TV Senado. Eu falei, Escoralic, vai dar meia hora de coisa. Porque eu tô indo embora. Eu sei que eu não sou querido aqui. Eu não tenho nada hoje. Mas se vem uma proposta, eu vou embora. Entendeu? O que impede o Eduardo Cudê de fazer isso, que inclusive ele já fez no Internacional? Nada. Se ele falou que o papel tá lá assinado, nada impede. Mas tem um detalhe. O presidente disse, o papel foi enviado, assinado pelo presidente. Palavras do presidente. Então amanhã, se ele recebe uma proposta, ele assina e devolve, tá valendo esse papel? Na verdade, não é nem amanhã, né? É quando acaba a temporada europeia. Eu acho que depende muito, né, Valu? Porque, por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui. Veja bem, hein? É importante destacar para quem está do outro lado assistindo a gente. O que estamos discutindo aqui é a forma adotada pelo Cudê de expor o que ele expôs. Não estou dizendo que no conteúdo, a informação que eu tenho, que o que prometeram para ele foi cumprido, não dentro do que ele esperava. Né? Mas, enfim, aí nós estamos discutindo é a forma e não o conteúdo, tá? Aí amanhã, o Atlético vai lá hoje, ganha bem, estreia contra o Vasco, broca, aí o negócio dá uma normal, não dá mais nada e tal, e aí o negócio vai seguindo. Aí ele vai, cara, recupera lá em cima do Atlético Paranaense, aí os caras, ó, o negócio firmou.
Aí, bicho, não justifica acontecer isso que o Thiago falou que pode. O Thiago tá falando que vai, né? Não justificaria, ué. No meio de um trabalho, se encaixar o trabalho dele no meio de um trabalho, largar e sair também não, né, Balu? Ele já fez isso, né? No Internacional, essa que é a questão. Eu só acho que o que ficou perigoso pro Atlético, e aí o Atlético tem responsabilidade nisso por conta do valor da multa, é que virou uma viagem de Cudê e Atlético em uma montanha russa sem controle, que vai depender. Os resultados vão dizer o que vai ser essa viagem. É isso aí. Se ela vai ser agradável, se os resultados vierem, e acho que cada vez mais vai ficar de lado a questão do futebol bem apresentado ou não, se os resultados, se a bola entrar e o Atlético vencer os jogos, tudo certo. Agora, a partir do momento que isso passar a não acontecer, eles vão estar assim. Qual será o destino? E só sobre você pergunta pra ele e responde uma minha. O cara não deixa o Balu concluir, velho. Só sobre o Mano Menezes ainda, eu vou jogar uma pedra num vespeiro e não vou sair de baixo, tá? O Mano Menezes está falando isso do Cudê porque ele é estrangeiro, porque o Renato deu no meio dele após a conquista e ele ficou bem calado. E eu acho que o Mano faz parte dos técnicos brasileiros que, se coçam quando veem estrangeiros trabalhando no Brasil. O peça é boa, hein? Eita! Eu acho que ele é estrangeiro. Pergunta pro Ale e aproveita para responder uma minha. Porque você... Não, eu posso perguntar pra ele? pode. É porque senão a gente... Não, que eu vou te perguntar o seguinte. Agora, depois de tudo que parece ter sido resolvido, na sua modesta opinião, é mais pressão pro Cudê ou não? Muito mais. Qualquer deslize desse time e qualquer ponto que ele não escalhe os melhores em condições, a batata dele vai assar. E a sua pergunta pro Ale daqui a pouco? Pro Ale. Já faz daqui a pouco? Depois? Porque segurar a audiência. Não, que o André falou comigo pra segurar a audiência. Como é que é, André? Pra segurar a audiência, pô. Porque a minha pergunta pra ele é boa. Eu sei disso. Quando você fez uma pergunta dele na vida? Ainda mais pro Ale. Aqui, deixa eu dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado. Você que passou ali ontem, ficou me encarando, tava com o ex-presidente do Cruzeiro lá, que saqueou o Cruzeiro mesmo, roubou do Cruzeiro mesmo, e ficou me olhando. Aqui, pra você, o que eu tenho? Eu tenho pra você o cálculo que você vai fazer, caso você tenha comprado um carro, e aí você não pagou as prestações, por quê? Porque você identificou, comprou um carro e está pagando 2. Calma. Faz uma revisão no contrato de financiamento. A Mônica Lopes devia 18, pagou 1.900, quitou. Walter Alves devia 50, pagou 10, quitou. Isso pode acontecer com você, porque contratos leoninos são meio que habituais. As pessoas compram um carro, assinam um contrato e pagam 2. Então é o seguinte, faça uma consulta para saber se você está pagando juros abusivos. A consulta é aqui, 2566-2701, 2566-2701, ou aquele QR Code, aponte sua câmera para lá, faça a revisão. Você vai entrar em contato, o consultor recebeu, você vai dizer, eu tenho um contrato em andamento, ou já tive um contrato há pouco tempo, tendo quitado ou não, e eu queria efetivamente saber se tem juros abusivos. Então vamos informar para você na hora, a consulta é de graça. E você já vai ficar sabendo. Chama agora aí 2566-2701, é para ligar ou pelo WhatsApp. Sugiro pelo WhatsApp que você fica com a conversa toda registrada ali, beleza? 2566-2701 é carro, moto, van, caminhão. Comprou um, tá pagando 2, deixa que a gente resolve. Estão falando de busca e apreensão com você? Nananina não. Não vai entregar nada, não. A pergunta do Elton para Ale Oliveira daqui a pouco, depois do intervalo. Informação hoje de Atlético e Cruzeiro. Tem uma informação do Cruzeiro sobre o Tinga. Exclusiva. Exclusiva. A do Atlético também é boa? É boa. Então daqui a pouco, na volta do intervalo, é lá e cá, é ligeirinha, até já. Fala, rapaziada, breaks nos donos da bola. O programa hoje tá bom, hein? O programa hoje tá bom. Ainda vamos falar de Cruzeiro ainda. Tem Matheus e tal falando lá na Toca da Raposa no próximo bloco. Tem também Tinga. Thiago já deu um spoiler, semi-spoiler, né? Da informação que ele tem. E eu vou ler uns comentáriozinhos da rapaziada, porque esse negócio do Cudê, até hoje é quarta-feira. Quartou e tá dando o que falar. O Washington Pires mandou assim, o Atlético deveria mandar o Cudê embora por justa causa. Eles não recebem por imagem, ele infringiu o estatuto do clube. O Washington tá revoltadíssimo com o Cudê aqui. O Fábio Oliveira mandou. HG, já vimos esse filme no Rio de Janeiro, um treinador completamente sem clima ficando no clube por causa da multa rescisória. Prevejo mais desastres. O Cudê é o próximo VP.
O Flamengo pagou 15 milhões, né, de reais aproximadamente, aí, segundo as informações que circularam em várias fontes da internet, para rescindir um contrato com o Vitor Pereira. O Kudê é 30, mais ou menos 30, né, pelo que... ainda está essa dúvida, mas mais ou menos 30 milhões de reais, então é complicado, não acho que o Atlético vai se desfazer dele agora não. O Max mandou assim: como torcedor, sobre a diretoria seria um risco muito grande peitar o técnico e perder o título para o América. A torcida ficaria mais triste ainda. Um grande abraço. Então, segundo o Max, pelo que ele falou aqui, manteve o Kudê pela questão de não perder o título do estadual. Pode ser também, ainda mais ganhando o jogo de ida. Sempre que você ganha um jogo de ida de uma final, você tem uma responsabilidade maior de ser campeão, né? Assim, às vezes você não chega tão favorito na final, mas quando você ganha o jogo de ida, você cria uma responsabilidade maior, principalmente decidir em casa, ainda dobra essa responsabilidade, talvez. O Jorge mandou assim: se o Kudê daqui por diante não conseguir resultados positivos e o Atlético quiser dispensá-lo, terá que pagar a multa de contrato. Parece que a multa dilui, né, ao longo dos meses aí que vai passando, a multa vai diminuindo, mas ainda assim é uma multa muito alta. Eu não sei o que o Atlético vai fazer, não. Eu acho que ele vai até o final do ano, por causa dessa multa. Esse é um negócio complicado. Eu acho... Faltou o Sérgio Coelho explicar um pouco melhor essa questão da multa. Não explicou por quê, só falou da multa que tem ela e não explicou o porquê da multa. Eu achei bem confuso nesse sentido a entrevista. O Cláudio mandou assim: excelente análise do Ale. Kudê é igual VP, fraco, vai matar todos os atletas de raiva, igual VP no Flamengo. Rapaziada, esquece do VP. O VP virou uma piada, não piada é muito forte, mas virou um meme nacional aí. O Brasil manda assim: Mano Menezes, vai cuidar desse Inter horroroso seu. O Inter ontem jogou mal. Renato Rezende: tem nada de antiético no que o Mano falou. Vocês tornam um assunto público, político. O próprio Atlético Mineiro tornou. Então isso dá o direito dele discutir. E ele faz parte, ele pode também. Acho que a questão aí é só um momento que foi meio inapropriado. Coletiva do Inter, falar sobre o Atlético. Mas é isso, rapaziada. No próximo bloco eu volto com mais comentários. Olha, o próprio presidente do Atlético falou sobre a necessidade de reforçar a equipe, como dito pelo Kudê na entrevista da semana passada. Veja aí. Nós fizemos uma reunião, ele pediu um primeiro volante, por causa da contusão do Alan, e pediu um centroavante. Nós o liberamos para que procurasse esses dois jogadores. Ele encontrou o Bataglia, que nós compramos, pagamos a multa para ele vir, e não conseguimos o centroavante. Nós, acredito que nosso elenco, se chegasse... nós tivemos um problema, é bom que se diga também, né, que o Alan está em processo de recuperação e não tem um tempo para que ele volte. Então, considerando que o Alan não volte até no meio do ano, o Alan não, Kardec. Falei Kardec, né? Não, você falou Alan. Não, é o centroavante Kardec. Se ele não voltar, nós vamos precisar, nós só estamos com 4 atacantes. Nós sabemos da nossa deficiência. Paulinho, quando ele machucou domingo, eu até gelei. Por quê? Contra o Atlético Paranaense, Vargas machucado, Pavão não pode jogar. E se Paulinho não joga, só tinha Hulk. Eu gostaria de ouvi-lo, porque quando você tem essa risadinha de canto, esse sorriso de canto de boca, eu fico preocupado. Não, a sonora dele foi muito boa, né? Quando ele fala aí que ele até gelou quando o Paulinho acaba sentindo dores ali no jogo. Paulinho nem troca a roupa hoje. Do Atlético, né? Então isso mostra um pouco aí dessa preocupação que o Atlético realmente tem com alguns nomes. E essa situação é uma situação sempre que a gente aponta. Essa semana mesmo a gente colocou uma arte na tela mostrando os atacantes que o Atlético teria à disposição numa determinada situação. Tá aí, tem a arte na tela, o pessoal tá rápido, o pessoal ligeiro, o pessoal bom de trabalho, tá aí. Então, são essas situações aí que o presidente é a preocupação dele. E era uma preocupação do Kudê. Escoralic aí. Chama ele, ó. Escoralic, deixa eu falar uma coisa, Escoralic.
Outro dia eu falei aqui que o Breno Lopes saiu jogando na final do Campeonato Paulista, primeiro jogo contra o Água Santa, no Palmeiras, que é o time, é o exemplo aí, né? Sim. O Palmeiras também estava se sentindo sem atacante, embora o Abel tenha feito contratações tenebrosas, né? Tenebrosas. Começou a jogar, hein? Tenebrosas. Sabe o que ele fez? Ele botou o Mike lá na frente. Ele pegou o Mike e botou lá na frente. De ponta. Sabe o que aconteceu? Foi campeão brasileiro. Então, o seu Cudê, vamos botar a mão na massa aí, irmão? Vamos botar a mãozinha na massa aí? Porque é o que o Ale falou. Isso foi ontem que você falou a respeito da comparação dos elencos, né? A força do elenco do Atlético. Aí, ó, a escalação. O que o Atlético tem. O Atlético até um crime. problema? Não, é até um crime quando a gente pega um treinador que reclama do elenco que o Atlético tem. É o tempo todo a gente martelando aqui, falando que o Atlético tem um dos melhores elencos do país. É claro que faltam peças, quando a gente pega e faz essa análise dos atacantes, tá faltando uma peça ou outra por causa de lesão, por causa de suspensão, por causa dos próprios erros. Mas, enfim, o elenco do Atlético ele é muito bom. É só o torcedor pegar e olhar um pouco para trás, fazer uma análise dos elencos campeões também que o Atlético já teve e que também não tinha dois times e meio. Isso é quase impossível no Brasil. Durante 21 e 22, não. O Atlético teve bem inchado o elenco, inclusive, para chegando no meio. E o elenco do Palmeiras eu considero curtíssimo também, tá? Só dos três time titular muito bom e no banco você não tem tanta qualidade. O elenco do Palmeiras está muito curto também. Eu acho que essa fala do presidente, para mim, deixa claro uma coisa. Como que faltou diálogo, né? Como que faltou, de repente, alguém para mediar esse papo dos mandatários do Atlético com o Cudê? Porque o presidente, através de outras vias, ele admite que, pelo menos para mim, na opinião dele, está faltando pelo menos, não no sentido de qualidade, tá, pessoal? No sentido de numeração, de número, de quantidade mesmo. Jogador que possa suprir pro Isaac, por exemplo, não entrar contra o Libertad. Isso, e ao nível meter a responsabilidade nas costas dos meninos, da base. Não meter toda a responsabilidade. Do elenco do Atlético manter não se discute. Parelho. É buscar um centroavante que vai ser realmente agora, substituto. Claro, o que disse o Ale, tá faltando trabalho do Cudê, na minha opinião. Sim. O time, com toda a limitação que o Cudê possa enxergar, rende muito menos do que poderia render. Eu ainda acho que essa questão, e muito específica, tanto do Isaac quanto do Hever entrarem no jogo contra o Libertad, foi tentativa de mandar recado do Cudê. Eu não acho que tenha sido por falta de opção no mercado, não. Que Hever faltando um minuto, eu acho Thiago, pesado para o jogo, esquece o Hever, para o jogo, deu, infelizmente, para o Atlético a tragédia perfeita. Suspensão do Hulk, que aliás, né, só um parêntese, o Hulk tomou 11 cartões no ano de 2022, 2023 já são 8. Não, ele conseguiu a façanha de jogar 3 jogos da Libertadores e tomar 3 cartões. Vai reclamação com a arbitragem. Se o Cudê escala certo nesse jogo específico, ele não teria problema nenhum. Ele não teria que acionar esses caras. Foi o que eu falei ontem. Se ele abre o Patrick na ponta, se ele abre o Pedrinho na outra, aí joga com o Paulinho centralizado e tem o Vargas no banco. Mas ele não arma o time assim, né, Thiago? Pois é, do jeito que ele tá armando o time não tá. Mas tem momentos que ele precisa, mudar. Zaratio, né? E nessa escalação sua, o Zaratio... Ainda seria o Zaratio bem. Então, o Zaratio bem, ele tem que jogar sempre. Pra mim, ele não escala o time errado. Tinha que ter o Gemerson em campo e o Zaratio titular. Sim, lógico. Ser diferente. Agora, tem uma coisa assim que eu vou falar, que eu peço até desculpa, mas é que é a verdade. No futebol brasileiro, você ter 3 bons na mesma posição não é saudável. Você se refere ao quê? Não, porque a gente eu não discuto o segundo time do Atlético. Me recuso a discutir. Você ter, por exemplo, uma opção como o Bruno Fux no banco. Pô, tá ruim. Não. Você ter como terceiro lateral esquerdo, ou o Dodô, ou o Rubens, tá ruim. Você tá falando do terceiro, né? Então eu não discuto o segundo time. O segundo time, pra mim, tá entre os 2 melhores do Brasil. O segundo time. Então você time divide reserva. opinião com o Léo Figueiredo, porque o Léo acha que o reserva do Atlético ganharia do Libertad. E eu fui contra. Disse que não, eu prefiro o time titular do Libertad que o reserva do Atlético. Aí é muito do jogo, mas que o reserva do Atlético é mais caro que o time titular do Libertad. Sim. Tranquilamente. Mas aí você vai pro que a gente tá falando aqui, mas e o terceiro time? O terceiro time era Sacha, Ademir, Pescador, né? Esse é o terceiro time do Atlético. Você ter 3 caras muito bom pra posição é treta, velho. É treta, porque esse cara aqui tá acostumado a ser protagonista em outros times, ele não troca roupa, começa o coletivo, ele não tá no coletivo,
Esse cara ele não fica feliz. Ah, quem que fica feliz? Quem tá subindo, quem tá começando, quem vem do time menor. Esses caras, só de estar no Atlético já tá bom, só de estar ali no bolo, entendeu? Agora você ter 3 caras, vamos supor que na confecção ali do elenco, tem o Hulk, tem o Kardec, e aí você pega um outro aí, um Gilberto. Pô, vai dar treta, irmão, vai dar treta. Você pode ter certeza que no Brasil, os caras não gostam nem de ficar na reserva, não gostam nem de revezar. Não é isso que o calendário é massacrante, fala, pô, vou ficar na reserva. Não, tá rodando. Ah, rodando. Ué, então você está dizendo isso porque é meio que uma crítica também ao poder de rodar demais? Não, eu não brigo com a ciência, eu não brigo com a ciência. O Zarate podia jogar o jogo. Isso aí ficou bem claro. O Gemerson disse que não tinha problema nenhum. Nem risco nenhum. E até ele falou, pergunta lá pro treinador, entendeu? Agora, eu não brigo com a ciência. Você deu lá que o cara tá esgotado, eu não vou brigar com você. O Zarate certamente não é, porque eu nunca vi um ser humano correr tanto quanto ele correu contra o América. Não, ele entra no segundo tempo, inclusive, do jogo. Tanto que ele... Uma situação adversa. Tanto que ele dá um pique pro segundo gol lá, onde ele vai jogar a bola pro Hulk. Pô, o que é a pergunta que você queria fazer para o Alê? Não, era justamente sobre a pessoal, vida pessoal não fala. Não, relacionamento do Cudê. Relacionamento do Cudê. Jogando pro reality, que você gosta tanto de falar, é como se fosse uma briga em um namoro, em um noivado, em um casamento, e aí pedir perdão e aceitar com atletas e com o treinador é parecido com o que é com a gente no nosso trato diário? É, só que a briga, por exemplo, do MC Gui com a dançarina, vai tudo pra rede social. O que o Cudê fez foi jogar na rede social, que é na imprensa. Aliás, o Gui deveria ter orgulho, né? Dela ter pegado o que ela pegou. Você é louco. O que o Cudê fez foi jogar a crise do relacionamento na rede social. E aí, assim, é absurdamente desnecessário. Mas tem salvação? Tem salvação. Tem salvação por vários motivos. Por exemplo, tem gente... Se tiver amor. Também. Tem gente lá no Atlético Lele que falando assim, pessoal, olha, vocês não sabem o que nós passamos aqui o ano passado, pode ser pior, o Cudê errou, vamos perdoar. Porque pode ser pior, o ano passado tava outro cara aqui. Ah, teve isso? Não, os caras conversando lá, entre eles. Vai saber quem que vem por aí, então deixa o Cudê aí, é maluco. Mas vamos lá, lembrando que rolou valiosa. Lembrando que rolou com o Turco e a troca com o depois com o Turco ter vindo. Então a informação é valiosa. O Alê tá dizendo que rolou um lance porque, gente, vamos fazer o seguinte... Pano quente nisso aqui, vamos seguir. É isso? Vamos continuar namorando? É isso? O namoro continua? Eu acho que eles deram uma... Namoro ou amizade? Eu acho que é uma amizade colorida. Eles estão ficando. Colorida. Eles estão ficando. Mas eu acho assim, que o Cudê tá com muita habilidade, tá tentando contornar essa situação. Falando em tentando contornar, o Cruzeiro conseguiu contornar a situação do Tinga ou Thiagueira? Não, HG, ele vai renovar de fato o contrato com o Fortaleza. Ontem a gente trouxe aqui a informação de que a proposta feita pelo Fortaleza... Já foi anunciado? Nem sabia que tinha sido anunciado. Já foi. A gente trouxe aqui que a proposta do Fortaleza era superior à do Cruzeiro e que ele renovaria por mais 3 temporadas. E aí a situação envolvendo o Tinga, HG, era a seguinte: o Cruzeiro tinha feito a proposta de 4 milhões de reais e a informação que eu obtive é que o Fortaleza queria 7 milhões e meio de reais. Essa então foi a pedida do Fortaleza para que o Tinga deixasse a equipe. O Cruzeiro meteu 4,5? O Cruzeiro ofereceu 4. E o Fortaleza pediu 7 milhões e meio de reais. Então esse era o valor que o Fortaleza queria para que liberasse o lateral direito Tinga para o Cruzeiro. O Cruzeiro considerava inviável nesse momento, até porque a política do clube é não fazer loucuras em contratações e nesse caso a diretoria considerava uma loucura pagar quase o dobro do que tinha oferecido inicialmente pela contratação do atleta. De qualquer forma, foi um movimento que o empresário dele fez, o Valor, que para ele rendeu a extensão do contrato, um aumento considerável no salário também lá no Fortaleza e um aumento, aliás, expressivo. Não vou nem falar que isso foi tudo arquitetado, porque realmente teve o interesse do Cruzeiro, né? Então ele acabou se beneficiando. E do jogador também, né, Valor? Sim, dessa situação, né? Diferente de outros casos em que o Cruzeiro acaba perdendo também por questões das cifras, né? Esse a gente viu também que outros fatores, né? O presidente, o Marcelo Paz, o Vojvoda, fizeram muita força para que o Tinga permanecesse no Fortaleza. Acho que é um jogador que iria ajudar muito, não acho que seria
um ganho absurdo assim na lateral direita, iria ajudar muito, na minha opinião, mas é, mais uma vez, o Cruzeiro esbarrando num limite de se manter com os pés no chão, né? O Cruzeiro não teria condições de fazer aquilo que o Fortaleza pede, né? Diferente de outros casos que o Cruzeiro realmente... Aliás, eu só fazer um parênteses aqui, Esse final de semana eu tive a oportunidade de assistir Boca 1, Colón 2, em La Bombonera. Se eu fosse o Cruzeiro, eu mandava uma carta de agradecimento ao Boca Juniors pelo Bruno Valdez não ter vindo para BH. Mesmo? Olha. Mal, Valu? Não, mal sou eu. Vou jogar sábado lá não fala com o Mendissá, né? Aliás, um Aliás, abraço estaremos lá, pro hein, todo pessoal. mundo a prestigiar o valor. Todo mundo lá, obrigado. todo mundo lá. Não, beleza. Vamos lá ver uma coisa muito feia. Eu mandaria uma carta de agradecimento. Olha, teve também uma outra questão de informação. Recebi ontem uma informação da questão do Luan, do São Paulo, teria sido oferecido ao Atlético. Veja bem, são duas situações. No início da temporada, o Atlético foi atrás do Luan. Deu uma sondada para saber a situação do Luan, que é esse que está aqui ao meu lado, que, aliás, eu acho um bom jogador. Eu também. Escoralic! Parabéns, olha lá, ó, a imagem do Luan. Eu acho um baita de um volante. Sorte que não colocaram o Luan Santana, hein? E forte pra caramba. Então é o seguinte, o Atlético no início da temporada foi lá e sondou. O tempo passou, o negócio não virou, agora ele trocou de agente e o agente dele fez contato com o Atlético dizendo, olha, o que vocês nos trouxeram lá no início da temporada ainda está de pé? Aí o que o Atlético disse, o representante do Atlético falou, não, porque Batalha. Agora nós trouxemos o Batalha, nós temos o Otávio, o Alan fica mais um período, mas o Batalha foi contratado, agora já não tem jeito mais. E outra coisa, precisávamos para agora. O Luan só poderia vir para o Atlético no final do ano. Assinar no meio do ano e vir no final do ano. E por isso a coisa não prosperou. Ontem rolou um burburinho aí de que ele estaria vindo para o Atlético e tal, mas não. Uma situação importante, HG, ele tem usado essa proposta do Atlético ao conversar com o São Paulo. E é esse valor assim, que ele chega e fala, olha, o Atlético me ofereceu X, eu aceito X menos tanto aqui ainda. Então ele aceita um valor até inferior ao que ele teria recebido do Atlético nesse início do ano, para renovar o contrato com o São Paulo até dezembro de 27. Só que até o momento o São Paulo, em todas as pedidas do Luan, o São Paulo disse não. O São Paulo até apresentou 3 propostas ao jogador, as 3 também foram negadas. Uma delas era para manter o salário dele, ele renovando ele aumentando o salário só em caso de um percentual de jogos que ele disputasse durante a temporada. Só que existe um problema lá que é entre o Luan e o Rogério, então ele não deve ficar. O trato é ruim, Thiago? Cara, não é isso, é que o Rogério não usa o Luan. Nem foi relacionado ontem, né? Mas ele falou que opção falou técnica, que foi por causa, né? De fazer foi um time mais... ele que tomou essa decisão até o Luan resolver a vida dele. Então, e aí é uma situação que o Rogério tira ele do jogo, ou ele tirou ontem, veta o Luan do jogo. E aí o jogador pensa, olha, eu não tenho espaço no São Paulo, então eu não vou renovar se eu não tenho espaço. A situação bem clara, do português bem clara, o Luan não quer ficar. O Luan não quer ficar e gostaria de jogar no outro clube da temporada. O Rogério está fazendo uma certa pressão nele. Eu acho que essa pressão pode ser um tiro no pé. Mas mesmo antes dessa história ficar mais forte aí da renovação, o Rogério não utilizava muito o Luan, porque o Rogério tem esse negócio com um jogador bom. Ele não sabe. Jogador bom, ele tem um pouquinho de... Ele prefere os Davis, né? Tem um ranço, uma alergia que sobe aqui. É bom, tira de perto de mim. Ele prefere o dele, né? O David, por exemplo, é dele. Os filhão dele, ele gosta. O David é dele. Gosta. Gente. Você assistiu São Paulo ontem, Thiago? Você assistiu ontem? Parabéns, viu, São Paulo? 57 bolas alçadas na área. O que eu não entendo é isso aí. Você treina na hora do jogo, só no balãozinho. Eu vou falar um negócio, HG. Acho que aí é uma opinião só. O Rogério desgastou demais lá, cara. Não dá mais. Mas ele vai demitir ele? Ele é o dono, ele é o presidente, ele é o dono da SAF. Ele vai demitir o presidente. Eu já acho que se não é o Rogério lá, a situação estaria pior. Você acha? Mas você acha que o elenco é pior que o Ituano, que o Água Santa? Não. É porque lá não é só questão de elenco, cara. Tem uma questão institucional, de crise institucional pesadíssima. E o Rogério é o escudo, né? O Sgarbi estava dizendo agora no jogo aberto ali que ele publicaram um videozinho e tal, falando que, olha, o clube social está impecável. E daí, irmão? E o futebol? O Rogério é tão escudo que é o Rogério que tomou a decisão de tirar o Luan, porque ele ainda não renovou. Aliás, só uma informação aqui. Eu sei que muita gente já tem, outros não, e por isso eu vou repassar. 900 milhões da dívida do Atlético. 600 milhões estão avalizados
pelos R's. Não sei se 2 R's, 3 R's ou pelos 4. 600 milhões avalizados sem garantias do Atlético, ok? Sem garantias do Atlético no risco. 600 milhões. 300 milhões eles colocaram dentro do clube. Isso eu me informei com uma pessoa do Atlético, tá? Sim. Então, só para informar que 300 milhões eles colocaram no clube e não teria correção, como, por exemplo, o Paulo Nobre colocou dinheiro no Palmeiras. Aí houve uma correção com base na taxa Selic. Esses 300 milhões que eu levantei de informação que não teria correção e os 600 avalizados no risco. Se o Atlético não paga, eles são responsáveis. Tá? A dívida bancária seria paga com a entrada do dinheiro da SAF. Os 300 milhões estariam... qual foi o termo que me explicaram aqui? Só para entender, não, esses que 300 me explicaram milhões aqui, é um empréstimo a perder de vista? Aqui, ó, sem juros, é isso? Os 300 aqui, ó. Parará, tá aqui, ó. Peraí, deixa eu só ler na íntegra aqui para não ter problema. Não temos garantia nenhuma sobre os 600 milhões e é aval pessoal dos R's. Risco absurdo. Atlético não tem a menor possibilidade de pagar. Só irá tirar essa espada da cabeça quando sair a SAF. Isso nunca foi feito no futebol brasileiro. E o que não foi feito no futebol brasileiro? De você ter garantias como sede, estádio. Você põe dinheiro lá, mas essa pessoa me disse que não tem esse tipo de garantia. Me disse aqui, ó, valores maiores que os que fizeram Leila Pinheiro e Paulo Nobre no Palmeiras, e lá eles cobraram correção na Selic. Aqui a correção dos 300 milhões é 0, além do terreno do estádio de 50 milhões, que foi uma doação. Virando o SAF, os bancos seriam pagos e os avais automaticamente cairiam nos 600 milhões. E os 300 milhões serão integralizados na SAF. É isso, essa é a informação que algumas pessoas não tinham. Daqui a pouco a gente fala mais, o Elton quer falar mais sobre o assunto. Gente, um recado para você que está aí do outro lado, a Conmebol Libertadores chegou na Paramount Plus e durante o ano inteiro, porque vai ter jogo para todas as torcidas, eu sei que quem é fã de verdade vai querer aproveitar um dos maiores campeonatos, o maior campeonato da América Latina, com toda a montanha de emoções. Então, você está convocado para acompanhar no Paramount Plus os maiores times do Brasil jogando com toda a ginga, com aquela catimbinha lá do futebol do exterior também. Então, para assinar é muito fácil. É só você apontar sua câmera para aquele QR Code ali, ó, e ali você assina para já assistir o Atlético hoje, por exemplo. Então, www.paramountplus.com, aí você escolhe seu plano. Não, Everton, eu não quero acessar o site. Então, aponte sua câmera. O QR Code está ali. Apontou, abriu, assinou, assistiu logo mais. E tem desconto do plano anual, hein? Assim você pode assistir esportes, filmes, séries o ano inteiro. Agora você já sabe. Conmebol Libertadores é no Paramount Plus. Assine Paramount Plus. Futebol do nosso jeito. 3 minutos e 10. Daqui a pouco o Elton quer falar também desse assunto envolvendo dívida. Atlético é na volta. Até já. Fala, rapaziada, último break nos Donos da Bola. Vários comentários aqui, inclusive muitas perguntas, continuam mandando as perguntas aqui. Tô tentando ler esse chat do YouTube aqui, mas é muito comentário. Apesar de tá até brigando nos comentários, vamos parar de brigar. Quarta-feira, gente, quarta-feira é o dia da felicidade. Torcedor do Atlético, hoje tem jogo do Galo. Torcedor do Cruzeiro, amanhã tem jogo do Cabuloso. Torcedor do América, hoje tem jogo do Coelho. Então, assim, todo mundo tem que estar feliz, o time joga hoje. Sim, todo mundo tá feliz, né? Vai ver o time jogar, vai abrir aquela água em casa, né? Claro, e é isso. Eu perdi completamente o raciocínio aqui. O Fábio Oliveira mandou: pra ser muito sincero, as laterais não são posições que me preocupam hoje. Pra mim, o William é melhor que o Tinga e o Gasolina é um bom reserva. Deviam estar procurando um xerifão pra zaga. Isso sim, faltam 8 dias aí pra janela fechar. 8 ou 7? Acho que é 8, se eu não me engano. E o Cruzeiro vai estar buscando alguns reforços aí, né? Acho que com esse time pro meio do ano, talvez dê, mas pro final não. E às vezes agora é a melhor
hora para se contratar no mercado. O Leon Cavanelas mandou assim: era só aplicar a cláusula de justa causa ao Cudê, estaria tudo resolvido. Tem muita gente falando isso aí. De cláusula de justa causa, eu confesso que perdi tudo. O Rei 34 mandou assim: melhor técnico do Brasil é o Abel Ferreira e depois o Fortaleza. É o Vojvoda, eu sou muito fã do trabalho do Vojvoda, um ótimo treinador. Ô Andrezão, tem como você me mandar no estúdio rapidinho para fazer uma perguntinha, pessoal? Fala, HG! É nóis. Tem uma perguntinha aqui, não veio com o nome, mas eu achei interessante, rapidinho. Se o Galo está sem centroavante, já que o Kardec está machucado, por que não conversar com o Tardelli, que está sem clube e joga muito? Não, você tá brincando comigo, né, Pedro? Tá de zoeira. Tô brincando não, o pessoal tá de zoeira. Tá de zoeira. Tem gente que até hoje não superou isso aí, mano. Estão de brincadeira. Por que não bota o Reinaldo, já que ele tá aí, né? Quem? Reinaldo. É, o Reinaldo tá bem, o meu vizinho lá. O Reinaldo também tá na área. É, fininho. Em vez de botar o Eu acho que foi por isso que o cara não colocou nome. Dá. Eu acho que foi por isso que o cara não colocou nome. Ele ainda colocou embaixo, melhor que Kardec, Paulinho e Vargas. Que o Paulinho? Tchau, PA. Fecha aí, fecha o... Vou voltar pra TV. Aqui pro grande Vitor Martins, o Vitão, tá assistindo a gente, obrigado Vitão. Não, que ele tá dizendo aqui que ontem o Sérgio Coelho falou sobre essa questão do empréstimo e citou que os avalistas são o Ricardo Guimarães e o Rubens, né? Mas é que eu recebi aqui algumas mensagens do pessoal só pedindo para explicar de novo. Para algumas pessoas não ficou bem claro. Mas ele corrige aqui que eu falei que eu não sabia se eram uns 4 R's, 3 R's, 2 R's. Ele está dizendo aqui que tem sim, alguma mensagem aval do minha Ricardo Guimarães e do Rubens Meni. Você emprestaria para mim? Não, é porque foi realmente a dúvida que eu tive, né? E vocês me esclareceram no intervalo. Então explica pra gente, para mostrar que a gente ficou bem claro. Não. São 600 milhões avalizados pelos 4 R's. Isso, com juros e tal. E 300 milhões, que é o a perder de vista. Isso. Passou pro Atlético e fala assim, me paga quando puder. É tipo quando o pai me empresta dinheiro. Aliás, pai, beijo. Eu não sei se é vou pagar um dia. O Pedro Lourenço, esses 130 milhões que ele colocou no Cruzeiro também, não tem correção? Você não sabe? Aí eu não sei de dizer, mas é um outro tipo de questão, né? Então, mas você não sabe se tem ou não correção, não, né? Não sei te informar. Consegue descobrir isso para nós? Vou procurar. Então é o seguinte, pessoal, a bola rola. Aqui para onde você vai? Aqui para onde você vai? KTO.com. Não tem jeito. Atlético hoje em campo contra o Brasil de Pelotas. Ale? Atlético 3x1. Pra mim 3x0. Você, Eltinho? Eu tô tentando lembrar qual que eu coloquei no bolão ali, mas o Atlético vence 3x0. Você, o menino Thiago Fernandes, KTO.com. 4x0 pro Atlético. Valu, você na KTO.com. Valu, você que é um grande embaixador da KTO. 2x0 Atlético. Então pra mim 3x0 Atlético. Coelhudo contra o Volta Redonda. Voltaço. Desculpa, Nova Iguaçu. Desculpa, não, o jogo aqui. Nova Iguaçu. É que vai ter um jogo de Iguaçu, volta. pra mim o América ganha o jogo 2x1. Você, Eltinho? 3x0 pro América. Você, menino Ale Cabeçudo? 1x0 pro América. Você, aliás, quem tem medo de cara feio não pode trabalhar com a Ale. Você, o Slot? 1x0 pro América. 1x0 pro América? Você, Valuzeiro? 2x1 América. 2x1 América. Então já falei pra mim, 2x1 América. Você aposta aqui, você não aposta nunca. Aqui você palpita e diverte. KTO.com. Quando você fizer o cadastro, mas faz agora, porque eu estou postando no meu Instagram e os colegas também aqui, eles postam os palpites e tal, mas eu posto também os jogos do cassino que estão brocando. Final de semana, meu advogado, doutor André Frois, o caçador de facínoras digitais, bombou e ganhou muito dinheiro lá. Por quê? Porque ele foi lá, fez o cadastro e usou lá o cupom Donos MG, tá em verdinho aqui, ó. Não é Donos da Bola, não, gente. Donos MG, tudo junto. Faz o cadastro lá e palpita e vem para KTO.com. E aí, quando não tiver o melão rolando, você vai lá no cassino e procura lá Medusa e taca ali pau. Mas não deixa, você clica, põe lá o valor que você quer apostar por rodada e clica lá, não deixa a máquina girar para você não. Clica e interrompe. Daqui a pouco, você vai arrebentar.
Aí é dinheiro demais, gente. Nossa Senhora. Garanti minha viagem de férias de outubro já estão garantidas. Vamos embora, tem alguma informação que chegou aí? Não, tô tentando falar, mas não entendeu. Não, essa que você vai tirar outra férias é Popó, o Pedro Lourenço tem correção, os 130 milhões? Ou você não sabe a informação? Então descobre pra nós aí, pra amanhã a gente falar aqui. Pessoal, vamos embora. Boa tarde a todos, ótimos jogos. Amanhã a gente volta a partir de 1 da tarde aqui, colado no Gente Boa Eduardo Costa. Boa tarde a todos e um abraço.